Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal. Que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. No vídeo de hoje, eu vou trazer o momento exato em que o segurança Betinho entra no gramado ao final da partida sem qualquer intenção de agredir ninguém. Você vai ver no vídeo. O Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, pede desculpas pelo ocorrido. O Lineker Biondi, direto de São Januário, faz uma análise profunda e muito boa do que ele viu na vitória do Vasco de ontem diante do Atlético Paranaense por 2-1. Eu tô feliz e não tô frustrado. Por quê? O Vasco não jogou bem mais uma vez, mas não espero que esse time jogue bem. Frustrado fica o torcedor sonhando com grandes atuações. O Vasco é igual à maioria dos clubes do Brasil. Não vai realizar várias partidas boas, pontualmente um ou outro grande jogo. Então, eu estou muito feliz. Se inscreva no canal agora. Eu vou rodar a vinheta e na volta vou mostrar tudo isso e muito mais. Vinheta rodada, se inscreveu no canal, né? Se inscreva agora no canal, não deixe para depois, você vai acabar se esquecendo, é muito importante para mim. A sua inscrição, você ativar as notificações, deixe o seu like e quer ajudar ainda mais, vire membro do canal. Bom, a imagem exata do Betinho, segurança do Vasco, entrando no gramado de São Januário após a partida, sem qualquer intenção de agredir ninguém. Eu não estou mostrando o prolongamento das imagens, da confusão, da briga, tudo isso é consequência de algumas atitudes, porque o YouTube pode acabar me punindo por colocar cenas agressivas. Então, e como todo mundo já viu as cenas, está rodando aí na internet, eu preferi apenas colocar essa imagem que eu acho que é importantíssima, porque muitas pessoas falaram, como tudo começou, o Betinho entrou para agredir, o Betinho é uma pessoa muito querida dentro do Vasco da Gama, e a imagem é clara, ele entra de maneira tranquila dentro do gramado e vai afastar uma confusão. Dali para depois, aí é consequência, e as imagens estão aí, para que todo mundo possa ver. Bom, o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, antes da coletiva ontem do Paiva, entrou para pedir desculpas pelo ocorrido, em nome do Vasco Associativo e da Vasco SAF. Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento, mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente. Importante aí depoimento do Marcelo Santana, importantíssimo. Bom, Lineker Biondi esteve em São Januário e faz a análise profunda do que viu em campo. Fala Baran, fala torcedor vascaíno. Vasco que começou o primeiro tempo muito mal, diga-se de passagem, né? Leva o primeiro gol ali, demora no segundo tempo a construir uma chance de gol. O Vasco demorando para finalizar, o Vasco tendo algumas dificuldades, obviamente. O Gigante da Colina chega ao empate e a questão física do Atlético também pesa. O Vasco mais vertical, né? Com o Emerson Rodrigues, numa jogada que eu julguei tinha tomado a decisão errada, mas saiu o gol, né? Ele lembra muito aquele gol do Estrela contra o São Paulo, onde tem um terceiro jogador passando ali pela direita para receber o passe, ele segura um pouco mais a bola, leva para a perna direita e finaliza. O Vasco empata e, obviamente, né, cresce no jogo, o ímpeto da torcida, jogando em casa,
vem um pouco mais vertical. O Vasco de Rafael Paiva que trabalha com 2 linhas de 4 e 2 jogadores flutuando, que é o Verratti e o Dimitri Payet, atua com as 2 linhas com Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. A segunda linha antes do desfalque do David, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Adson, com o Payet e o Verratti flutuando. Então, com a saída do David, ele coloca o Emerson Rodrigues, que verticaliza mais, ele perde essa segunda linha de 4. Vendo isso, observando essa questão, ele retira o Adson do jogo e abre mão completamente dessa linha, transformando essa linha de 4 numa linha com 2 jogadores, que era o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, e essa linha pular para o setor ofensivo, né? Que ficava ali com mais atacantes, jogando de uma forma mais vertical. Mas numa ultrapassagem do Leandrinho, com o domínio de bola do Payet, onde encontra o jovem que dá assistência para Pablo Verratti, nada melhor, né, do que a gente analisar mais um gol do Pablo Verratti, da sua principal característica, a bola aérea. Mas em um momento que o Vasco estava verticalizando bastante nesse jogo. E que evolução que tivemos, né, Baran e amigos? Tivemos uma evolução no antijogo. O Vasco soube utilizar nos últimos 5 minutos de acréscimo esse sistema que é muito utilizado no futebol. E olha, para a gente só finalizar a nossa análise aqui, o Vasco não jogou bem, o Vasco jogou mal, mas jogar mal antes de uma partida decisiva pela Copa do Brasil, isso não é o pior cenário, porque o Vasco jogando mal, você traz para si, né, uma análise que você vai tentar resolver os problemas. O pior seria jogar muito aqui, golear o Atlético Paranaense e ir para o próximo jogo com os seus vícios crônicos. Então, é muito importante a gente frisar isso. O Vasco atua mal aqui e leva consigo várias lições para a próxima partida. Então, agora o momento é de ajustes para não errar e, quem sabe, construir uma vitória um pouco mais larga, porque 2-1 aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil, levar esse resultado para a Liga Arena, para mim, é muito complicado. Então tem que ser um resultado um pouco mais largo. Então agora o cenário não está dos piores, apesar da performance. Mas sim, o Vasco leva consigo todas as lições para melhorar e, quem sabe, deixar esse resultado um pouco maior. Baran, um abraço, forte abraço, saudações vascaínas direto da colina para você. Valeu! Agora, torcedor, descanso também é treino. O Vasco precisa tirar esses dias para descansar, porque a batida será forte. O Vasco jogou ontem, segunda-feira, joga na quinta diante do Atlético Paranaense. Tudo bem, 3 dias para recuperar, como se fosse um domingo e quarta, beleza. Só que no domingo o Vasco já entra em campo de novo, diante do Vitória, e aí com a viagem até Salvador. Uma batida muito forte essa semana. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no canal do YouTube. Programa para que a gente possa interagir melhor.